Geração neném, nem estuda nem trabalha. Bostil, fuja do bostil, bostil isso, bostil aquilo. Tenho não sei quantos anos e sou fracassado. E aí galera, beleza? Isso são alguns tipos de conteúdos que estavam em alta alguns meses atrás. Eu queria fazer um vídeo sobre isso há meses atrás, mas não deu pra fazer, eu também procrastinei, enfim, eu tô fazendo agora, o que importa é o agora. E em muitos desses vídeos eu percebi que tu não assiste TV, tu gosta de assistir YouTube, que, queira ou não, eu sempre vi uma coisa assim na minha geração, que eu sou geração Z também, tô dentro do geração neném, só que não, que eu trabalho e eu estudo, né? Porra, tá tirando? Sou da geração Z, que o pessoal tanto fala mal, gosta de falar mal, que é uma geração que não gosta de trabalhar, não gosta de estudar. Eu acho que na realidade, se você fosse pegar uma relação de quem gosta de trabalhar e gosta de estudar, seria quase todo mundo não gosta, porque quem não ia querer ter uma vida fácil que você não precisa trabalhar e nem estudar e poder desfrutar dela. Mas enfim, se tu é uma pessoa que consome muito desses canais, do fuja do bostil por isso, bostil aquilo, não sei o que isso, não sei o que aquilo, qual a sua diferença de alguém que assiste jornal ou assiste notícias vindo da TV? Porque muita gente que assiste YouTube, principalmente da minha geração, usa como argumento o fato de usar as redes sociais ou o YouTube para não ficar vendo desgraça o dia todo que vem da TV, que é o argumento para não assistir TV. Qual que é a diferença se você ficar vendo também coisa ruim no YouTube? Porque você enche a sua cabeça de que a nossa geração não trabalha, a nossa geração não estuda, eu não sei o que é fracassado por isso, por aquilo. Ficar nessa glamorização eterna, você vai começar a criar um ciclo na sua própria cabeça, onde tudo que você vai pensar são coisas ruins e negativas que vai se refletir na sua vida pessoal, financeira, tudo. Isso é um pensamento que eu tenho. Agora, indo pra prática, muitos desses canais ficam mostrando essa tabela aqui, ó. Eu não vou mostrar a tela do computador, vou colocar ela aqui, ó. 35,9% dos jovens do Brasil são famosas gerações nem trabalha, nem estuda. Mas tem um detalhe interessante que as pessoas não reparam, é que tá falando que ela foi executada em 2022, Education at a Glance 2022. 2022 também é o mesmo ano que a pandemia estava acabando. Não é interessante? Se você pegar a relação de pessoas nem que estavam na pandemia em 2022 não trabalhando, será que é necessariamente porque eles não queriam trabalhar, não queriam estudar, ou é porque a gente estava num momento da economia mundial, que a gente estava passando por uma pandemia onde as pessoas não podiam sair de casa, não podiam ir para o trabalho, empresas quebraram, pessoas foram demitidas e muitas pessoas tiveram que arrumar outras alternativas. Então será que isso é resultado de uma geração neném? Um fato interessante é nesse site aqui, ó, da Agência Brasil, que eu não faço ideia se ele é um site legítimo ou não, eu quero que se foda. Eu pesquisei o primeiro site aqui e coloquei mesmo porque eu não acredito que nossa geração seja uma geração neném. No primeiro trimestre de 2024, o número de jovens que não trabalham e não estudam ficou em 4,6 milhões. Qual é a porcentagem disso em comparação com os jovens totais que tem agora no Brasil? Vamos ver? Então, se na população ano passado tinham 34 milhões de jovens e 4,2 milhões não trabalhavam e nem estudavam, a gente tem que, em média, 12,5% de jovens nem estudam e nem trabalham, o que é um número relativamente, infinitamente menor em comparação com o que a gente viu na tabela anterior. O que isso significa? Será que tem a ver com o fato de a gente já estar há 2 anos sem uma pandemia? Ou melhor, 3 praticamente, né? Então, é fácil e cômodo você ficar no seu sofá, na sua cama, com seu celularzinho aí, vendo as pessoas falarem mal da nossa geração, ver as pessoas falarem mal do Brasil, que você tem que sair do Brasil, que não sei o que não sei o que, mas você próprio não se move para ir atrás de uma informação ou de entender se isso é real ou não. É fácil você pegar um jovem que às vezes está com uma dificuldade de achar algum serviço por N motivo, que às vezes tem algum tipo de fobia social que as pessoas adquiriram depois da pandemia, de algum problema para arrumar emprego. Seja lá qual seja a situação dele, você vir e apontar para ele que ele é uma geração fraca e que eles são uma geração destinada ao fracasso. É fácil você fazer isso. O difícil é aparecer a pessoas que querem ajudar realmente. Porque é fato que é mais difícil trabalhar com geração Z. Porque a gente passa por um problema, que é até o meu problema, que são as redes sociais. A dopamina, aquilo de querer as coisas para hoje, para ontem, ansiedade, etc. São problemas reais que a gente tem. Isso não significa que a gente é uma geração destinada ao fracasso. Por exemplo, eu não trabalho há 11 meses CLT. Eu comecei a empreender. Eu tenho um CNPJ, eu tenho projetos, que nem o meu canal de inglês, foi um projeto que eu procrastinei. Tá saindo vídeos dele agora pra esse mês. Se você tá assistindo esse vídeo hoje, já saiu o vídeo dele hoje. Tem um e-commerce, que também eu tô no caminho de me tornar um especialista em e-commerce, em business, tô estudando pra isso. Então eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de estudar. Eu não sigo um caminho convencional, que é o quê? Eu entrar num curso, fazer uma faculdade, passar os anos e anos pra subir em uma carreira
E daí eu poder me autonomear especialista ou alguma coisa nessa carreira baseada em anos e anos de CLT. Eu saí dessa pirâmide e tô traçando um caminho diferente. Um caminho que é mais difícil, é mais complicado, mas está totalmente alinhado com meus propósitos e com meus objetivos. E eu conheço muita gente que é da minha geração Z, eu tenho 22 anos, se vocês não sabem, eu não falei até agora, né? Que também saíram, quebraram essa bolha, quebraram esse ciclo. Quando uma pessoa decide, por exemplo, ir fazer iFood, ao invés de tentar ser um atendente de supermercado, trabalhar em estoquista, trabalhar como auxiliar de administração, enfim, qualquer coisa que pode ser inicial para um jovem, quando ele decide fazer isso, por que você acha que ele não faz? Não é só pelo fato de que ele vai receber menos como CLT. Óbvio que tem os benefícios, que às vezes a pessoa ganha vale transporte, vale alimentação, enfim. É porque, às vezes, ele fazendo um iFood, por exemplo, ele vai ganhar muito mais, ele vai ter maior liberdade. Liberdade que eu falo é, por exemplo, pode ser iFood, Uber, qualquer outras coisas que dão dinheiro. Até entregar pra pizzaria, vamos dizer. São só exemplos simples que eu já encontrei pessoas jovens que preferem trabalhar com isso ao invés de trabalhar CLT. Peão de obra também, tem gente que gosta de trabalhar, ajudante de pedreiro, servente, etc. Por que as pessoas fazem isso? Porque às vezes ela vai ficar lá 5, 6 horas para tirar 200, 300 reais, mas se ela fizer isso durante 2 semanas, ela já paga as contas dela do mês e ela pode ficar, por exemplo, nas outras 2 semanas de boas, focando em qualquer outra coisa que ela quer, que ela gosta. Essa é a grande diferença. Liberdade é uma das coisas. Uma coisa que a maioria do CLT, da situação CLT, não vai poder te oferecer. E isso é uma coisa que diferencia muita gente das gerações passadas. A gente quebra esse ciclo porque a gente preza por liberdade. A gente preza por coisas que a gente gosta. Óbvio que o CLT é importante, principalmente para pessoa que tem a necessidade de dinheiro, por exemplo. Vamos supor, minha situação tá fodida. Se eu não trabalhar, eu não vou ter o que comer, etc. Eu preciso desse emprego. É totalmente justo. Da mesma forma que para as empresas é totalmente necessário ter um auxiliar de administração, ter um estoquista. É necessário. Não estou dizendo que essas coisas são inúteis, mas estou dizendo numa relação de valor, de comparações de valores, de coisas boas, de coisas não boas. É assim que a gente pensa. Eu, por exemplo, agora falando de um grande problema da minha geração, eu procrastinei muito. E por que eu procrastinei? Porque, por exemplo, eu pego meu celular aqui que tá gravando, fico mexendo no Instagram, fico vendo vídeos curtos, pego o computador, começo a jogar. O que aconteceu? Os projetos que eram para ter sido resolvidos ano passado não foram. Por exemplo, eu tenho um faturamento de mais de 70 mil só com o e-commerce. Ele poderia ter feito muito mais? Ele poderia. Por que não fez muito mais? Problema meu, eu não estruturei direito, eu não estudei o que eu deveria estudar, eu não vi os produtos certos que eu deveria ter visto. Aconteceu o que aconteceu. Eu não tô aprendendo com isso? Não tô resolvendo isso? Tô. Essa é uma diferença, esse é um dos nossos problemas. A gente é imediatista, às vezes a gente não se preza pelo que realmente tem que fazer, não se esforça o suficiente. Isso são problemas válidos e de se apontar. Isso é uma característica minha que pode ser generalizada. Por que pode ser generalizada? Às vezes pode ser porque a pessoa às vezes tem um problema de dopamina, que é uma coisa que a gente vê bastante por conta de redes sociais, ficar subindo as notificações da sua rede social de vídeos curtos, porque tem várias hoje, quase todas têm vídeos curtos. Pode ser por motivo da pessoa ser viciada em algum jogo, por exemplo, League of Legends, Counter-Strike. São jogos que viciam de fato, que fazem você perder tempo, que fazem você não focar naquilo que você quer focar na sua vida real. E são coisas que podem te tirar do seu propósito ou do seu objetivo, que foi o meu caso. Por exemplo, para resolver isso, eu comecei a fazer uma terapia que trata bastante sobre procrastinação. Mais pra frente, se vocês tiverem interesse, quando esse canal já estiver recebendo muito mais visualização, que ele vai receber, vocês estiverem interessados em conteúdo sobre procrastinação práticos, eu vou fazer pra vocês, que eu tive que gastar bastante com terapia, com curso, com um monte de coisa pra resolver a procrastinação e parar com essa coisa de tanto deixar pra depois, tanto a evitação em si, é uma evitação quando você procrastina, você tá evitando o sentimento de estar fazendo por N, X, Y motivos. E depois eu posso falar sobre isso. Mas continuando, se for seguir a linha lógica, eu tenho um CNPJ, eu tenho uma empresa no meu nome, eu faço serviços, eu procuro fontes de rendas, eu não sou um geração neném. Não vá ficar apontando para as pessoas que elas são geração neném, sendo que o que a gente vive hoje não seja necessariamente culpa de uma geração anterior à nossa, mas sim de baby boomers e boomers. Vocês criaram a realidade de hoje e o que acontece hoje é pelo que vocês criaram no passado. É culpa de você, por exemplo, você que está agindo sozinho necessariamente? Não. Mas é totalmente cômodo você apontar para a pessoa mais nova e colocar, na minha época eu já tinha terreno. Pega e faz uma relação do valor de terreno da sua época para a época de hoje. É só um exemplo simples. Não fique comparando. Veja a situação que é o hoje e tente ajudar da melhor forma que você pode. É isso que você pode fazer. Por exemplo, a pessoa não está conseguindo emprego. O que será que falta? Será que ele precisa de um curso de administração? Será que ele precisa tomar coragem? Será que ele precisa aprender? Ele precisa se soltar mais? O que ele precisa fazer? Você pode ajudar sim, se você for um boomer que está me assistindo. Se você é uma pessoa mais jovem, cara, tem um monte de forma gratuita de você conseguir aprender a construir um currículo melhor, uma autoapresentação, aprende um pacote Office, aprende um pouco de inglês mesmo com o canal que eu tô
que eu tô movimentando. Cara, se mexe. Se você mostrar quem você realmente é e for uma vaga que você vai procurar que é algo que você realmente sente a necessidade de fazer, você vai passar. O que é seu vai ser dado a você. E no básico é isso, pessoal. Quando a gente fala de geração neném, é cômodo você julgar a pessoa. Quebra esse ciclo, não fique julgando, ajuda a pessoa. Hoje vocês podem falar mal da geração neném, mas quando você ficar velho, principalmente vocês, boomer, que criam filhos e netos, a próxima geração pode ser que não vai querer cuidar de vocês. Aí eu quero ver vocês no hospício aí, todo fudido, por causa que ficou julgando aí a geração, fazendo escárnio da vida dela. Óbvio, não desejo que isso aconteça contigo, isso é maldade, óbvio, nunca desejaria isso pra ninguém. Mas entenda a situação geral. Por exemplo, a previdência na nossa geração não vai se pagar, não tem contribuintes suficientes para continuar essa pirâmide de previdência, que é um negócio que o governo tira muito dinheiro. Então saia da ideia que você tem da sua geração, ou se você for uma pessoa jovem, nem ouve. A melhor coisa que você pode fazer é não ouvir. Porque quando você pega uma pessoa que ficou milionária e bilionária muitas vezes em gerações anteriores, a forma que fazia para ficar rico na época deles, se é que você quer ficar rico ou ser uma pessoa bem sucedida na área que você se prestou a fazer hoje, às vezes o que ele fazia na época dele é algo que não se aplica para hoje. Por exemplo, todo mundo fala do exemplo de Warren Buffett. Muita gente fala de Warren Buffett isso, aquilo. O cara é velho pra caralho. O cara pegou uma época que você comprava muitas e muitas e muitas ações, formas de investimento por centavos que cresceram astronomicamente. Isso numa estratégia de que ele tinha um emprego principal, resumindo, parte do dinheiro que ele tinha, ele ia investindo. Isso vai funcionar eternamente para todo mundo. Se você trabalha hoje recebendo 5 mil, mas você tira 20, 30, 50, 100, 200, 300 reais para investir em qualquer coisa que seja, você está investindo em um monte de ação, um monte de coisa. Alguma hora alguma coisa vai valorizar. E você pode ficar rico, pode ganhar muito dinheiro com isso. Significa que necessariamente o segredo é só investir em ações? É só seguir essa metodologia? Não. Tem pessoas que começam a trabalhar, geram fontes de renda e põem todo o investimento, todo o dinheiro que eles conseguiram, investem num negócio próprio para eles crescerem mais rápido, seja em tráfego, em venda, etc. Existem formas de você investir, existem formas de você fazer as coisas. Não necessariamente é uma regra universal. Quem ficou rico há 70, 60, 50 anos atrás é diferente de ficar rico hoje. Espero que esse vídeo faça um pouco de sentido pra você. Se não fez, fala aí o que não fez sentido. E fala pra mim, você já cumpriu o que você planejou de cumprir esse ano? Já começou a fazer? Você não precisa me falar o quê, mas você tá fazendo? Se você tá fazendo, comenta aí, eu fiz. Porque, nem eu falei no vídeo passado, objetivos são assim. Se você tem o objetivo de cumprir alguma coisa, por que você não tá fazendo e tá assistindo aqui ainda? Vai fazer. Te vejo no próximo vídeo.